Nesse vídeo, você vai ver um pouco sobre os transtornos alimentares. Vamos citar suas causas, variações, sintomas e como a mídia influencia no surgimento de novos casos. Vamos lá! Transtorno alimentar é uma condição psicológica que envolve comportamentos alimentares anormais, podendo incluir restrições extremas, episódios de compulsão alimentar, preocupação excessiva com o peso e forma corporal, impactando negativamente na saúde física e emocional. Os sintomas e características do transtorno alimentar incluem padrões alimentares extremos, restrição severa ou compulsão, preocupação persistente com o peso e forma corporal, distorção da imagem corporal, comportamentos compensatórios prejudiciais, vômitos, uso de laxantes, impacto negativo na saúde física e emocional, isolamento social devido à alimentação e sentimentos de culpa associados à alimentação. Mas qual é a origem dessa condição? Os transtornos alimentares são classificados em 3 formas: predisponentes, precipitantes e mantenedores. Simplificando, o fator predisponente é aquele que aumenta as chances de se ter um transtorno alimentar, mas não quer dizer que se torna inevitável. Os fatores precipitantes são os que evidenciam o aparecimento dos sintomas. Os mantenedores certificam se o transtorno continuará ou não. Fatores predisponentes. Existem 2 classes de risco: transtorno psiquiátrico e um específico para transtornos alimentares. A primeira classe engloba a comorbidade, como patologias psiquiátricas dentro da família ou não, como exemplo, o abuso sexual, físico e problemas enfrentados na infância. A segunda classe contém riscos de desenvolvimento da obesidade, personalidade e realizações de dietas muito restritas. Fatores precipitantes. O fator precipitante com maior frequência é a dieta, sendo um comportamento comum na sociedade, onde predomina o ideal da magreza. Existem estudos que indicam que a dieta aumenta em 18 vezes o risco para algum transtorno alimentar. Fatores mantenedores. Por último, esse fator inclui o papel de alterar fisiologicamente e psicologicamente a desnutrição, compulsão alimentar e a purgação, que tendem a dar continuidade no transtorno. Muitas vezes são diferentes os fatores que se iniciou o transtorno daqueles que manteve. Muitas características dos pacientes com transtorno alimentar são resultados, não a causa do ciclo desencadeado viciosamente pela desnutrição. Tipos de transtornos alimentares. Os 3 tipos mais comuns são anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar periódica. Anorexia nervosa. O homem ou a mulher que sofrem de anorexia nervosa normalmente tem um medo obsessivo de ganhar peso, recusa-se em manter um peso corporal saudável e uma percepção irreal da imagem corporal. Muitas pessoas com anorexia nervosa limitam a quantidade de comida que consomem e se consideram com sobrepeso, mesmo quando estão claramente abaixo do peso. Bulimia nervosa. Este transtorno alimentar é caracterizado por compulsão alimentar repetida, seguida por comportamentos que compensam os excessos, como vômitos forçados, exercícios excessivos ou uso frequente de laxante ou diuréticos. Homens e mulheres que sofrem de bulimia podem temer o ganho de peso e sentem-se gravemente infelizes com o tamanho e a forma do corpo. Transtorno de compulsão alimentar periódica. Indivíduos que sofrem de transtorno de compulsão alimentar compulsiva frequentemente perdem o controle sobre sua alimentação. Diferentemente da bulimia nervosa, no entanto, episódios de compulsão alimentar não são seguidos por comportamentos compensatórios, como purgação, jejum ou exercícios excessivos. Por causa disso, muitas pessoas que sofrem dessa condição podem ser obesas e com maior risco de desenvolver outras condições, como doenças cardiovasculares. Segundo dados divulgados no site GovBR, nos anos de 2022 a 2023, estima-se que mais de 70 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por algum tipo de transtorno alimentar. No território nacional, cerca de 10 milhões de pessoas apresentam algum tipo de transtorno. A maior incidência dos casos está presente nas meninas, com cerca de 30% dos casos. Já os meninos contam com 17%.
A faixa etária predominante consiste em jovens de 6 a 18 anos, e a incidência dos casos também é mais comum em indivíduos com maiores índices de massa corpórea. Padrões de beleza podem desempenhar um papel significativo no desenvolvimento de transtornos alimentares, afetar a maneira como as pessoas se percebem nas redes sociais e influenciar a sociedade como um todo. Esses padrões normalmente são definidos pela mídia, indústria da moda, publicidade, muitas vezes promovem um ideal inatingível de beleza, resultando em pressões tanto para homens quanto para as mulheres se encaixarem nesses padrões. Isso pode levar a insatisfação corporal, baixa autoestima e problemas de saúde mental, como transtornos alimentares, como anorexia e bulimia. Nas redes sociais, onde a busca por validação e aceitação é constante, a exibição de corpos perfeitos, fotos altamente editadas, podem criar uma sensação de inadequação em muitos indivíduos, levando a comparações prejudiciais e a busca desesperada pela perfeição. Além disso, esses padrões de beleza também podem perpetuar estereótipos e causar exclusão social e discriminação. Indivíduos que não se encaixam nesses ideais podem enfrentar preconceito e ostracismo, afetando sua autoestima e bem-estar psicológico. O tratamento para os pacientes que possuem transtornos alimentares deve ser feito de forma multidisciplinar, contando com a ajuda de psicólogos, nutricionistas, entre outros profissionais. Ele deve contar com uma investigação individual do caso do paciente, uma vez que a gravidade dos casos é variada e cada pessoa possui um histórico clínico. A parte psicológica ajuda o paciente a ressignificar a sua relação com o próprio corpo e colocar a mente em ordem. Já a nutricionista ou o nutrólogo também tem um papel fundamental de apoio e orientação. Esse profissional auxilia na qualidade e na quantidade da alimentação, ajudando a controlar as compulsões. Com o acompanhamento dos profissionais qualificados, a chance de cura da doença fica mais fácil, já que muitos pacientes não aceitam que estão doentes e precisam de ajuda. Ademais, contar com o apoio da família e amigos é de suma importância para que o paciente se sinta acolhido e cuidado. A anorexia e a bulimia acarretam diversas complicações clínicas que diminuem a qualidade de vida e podem contribuir com a morte do indivíduo. Nesse trabalho, foi possível observar que a gama de aspectos envolvidos na etiologia dos transtornos alimentares é extensa. Esses aspectos devem ser estudados e divulgados, a fim de alertar a população, principalmente educadores, pais e profissionais da saúde, a fim de que estes sejam capazes de identificar os indivíduos susceptíveis a desenvolverem transtornos alimentares, evitando seu desenvolvimento ou tratando-os precocemente, maximizando a chance de cura.